O episódio 2 começa com todos completamente aterrorizados diante da estátua. Todo mundo pode morrer naquela raid. 2 pessoas do grupo já foram mortas. E se alguém se mover, a estátua vai atacar. A Joey já tinha perdido toda a esperança. E aquilo foi por pouco. Se o Sung não tivesse entendido a mecânica da dungeon, todos já estariam mortos. Ele percebeu algo que ninguém tinha notado. O Sr. Song acabou perdendo o braço naquele ataque. O Sung ajudou ele a conter o sangramento. E a Joey até poderia usar magia de cura, mas estava tão apavorada que não conseguia reagir. Pela experiência do Sr. Song em raids, ele acredita que aquela estátua seja Rank A ou talvez até Rank S. Diante deles existia uma estátua com os mandamentos do Templo de Cartenon. Adorem a Deus, glorifiquem a Deus e provem sua fé a Deus. O Sung acredita que esse Deus seja a própria estátua. Há 10 anos surgiram vários portais ligando o mundo real a outra dimensão. A magia desses portais acabou vazando para o mundo, e algumas pessoas despertaram poderes capazes de enfrentar os monstros vindos deles. Essas pessoas ficaram conhecidas como caçadores. Só que depois que um caçador desperta, ele nunca mais consegue evoluir. O rank do caçador permanece o mesmo para sempre. Depois disso mostrou uma sala de aula onde a irmã do Sung estava estudando. Ela faz faculdade e sabe que o Sung trabalha como caçador rank. Ele vive todo machucado porque é o caçador mais fraco do mundo. E a amiga da irmã dele acredita que também pode se tornar uma caçadora. Voltando para raid, eles ainda procuravam alguma forma de escapar. Foi então que um dos caçadores resolveu usar sua habilidade para saltar até a porta e fugir. Mas no instante em que ele tomou impulso, a estátua lançou um ataque que pulverizou ele completamente. Só restaram os sapatos do cara. E nesse momento todo mundo entrou em desespero absoluto. Um dos caçadores mais fortes foi eliminado como se fosse nada. Mas o Sung não entendia porque a estátua não atacava eles diretamente. Então ele teve uma ideia. Perguntou novamente quais eram os mandamentos. O primeiro era venerar a Deus. O Sung percebeu que aquela dungeon funcionava através de regras específicas. Ele começou a caminhar até a estátua. E assim que ficou de pé, a estátua começou a carregar um ataque. Mas ele rapidamente se curvou e o ataque parou. Ele percebeu que todos precisavam se ajoelhar diante da estátua. Enquanto permanecessem de cabeça baixa, ela não atacaria. Venerem a Deus era o primeiro mandamento. Então todos começaram a se curvar diante da estátua e permaneceram ajoelhados. Foi aí que a estátua abriu um sorriso assustador. Um sorriso que transmitia uma pressão esmagadora. Um dos caçadores se levantou e percebeu que ela não estava mais atacando. Todos acreditaram que estavam salvos, mas foi nesse instante que começou a segunda fase. A estátua se levantou e começou a andar, pronta para esmagar todos. Porém o Sung acreditava que a segunda regra fosse louvar a Deus. Um dos caçadores caminhou até a estátua e começou a rezar, mas o Sung percebeu que ele estava adorando a entidade errada. Então a estátua abriu outro sorriso e esmagou o homem com uma pisada. Uma caçadora que estava próxima entrou em choque e acabou sendo esmagada também. Nessa hora todos começaram a correr em direções diferentes para tentar despistar a estátua. Cada um foi para um lado. Ali dentro existiam pessoas com família esperando do lado de fora, e um dos homens acabou sendo cortado ao meio pela estátua que perseguia ele. O Sung continuava tentando descobrir o segredo do segundo mandamento, mas não podia abandonar a Joey sozinha. Então começou a observar os padrões das estátuas ao redor. Enquanto isso mais pessoas continuavam morrendo. Algumas estátuas seguravam instrumentos musicais. Então ele mandou todo mundo correr para perto delas. Quando alguém se aproximava, as estátuas começavam a tocar música. Então cada um ficou debaixo de uma dessas estátuas. O Sung também correu junto com a Joey, mas a proteção não funcionava para 2 pessoas juntas. Então ele deixou ela ali e correu para outra estátua próxima. Foi nesse momento que a estátua gigante começou a perseguir ele, e sem querer ele acabou perto da estátua do escudo, tendo a perna arrancada completamente. Mesmo assim ele não desistiu, continuou rastejando até a estátua com o instrumento. E no último segundo antes de ser esmagado, conseguiu ativá-la. Então as estátuas começaram a tocar e cantar, e era isso que significava louvar a Deus. A estátua gigante voltou ao seu lugar. Mas ainda faltava o terceiro mandamento. O Sung infelizmente perdeu a perna, e a Joey usou magia de cura para conter o sangramento. Mas ela também já estava no limite. Ainda era impossível escapar da dungeon, e o Sung sabia que faltava a última regra. Então a estátua invocou um altar de sacrifício. E no instante em que viu aquilo, o Sung entendeu o que precisava ser feito. Alguém precisava ser sacrificado. Alguns já queriam usar o próprio Sung como sacrifício, mas a decisão acabou ficando nas mãos do líder do grupo. Ele resolveu se sacrificar pelos companheiros. Assim que se aproximou do altar, uma tocha se acendeu, mas aquilo ainda parecia incompleto. Foi então que o Sung pediu ajuda para se aproximar do altar. 2 caçadores carregaram ele até lá, e 4 tochas se acenderam. Cada pessoa dentro do círculo central fazia uma tocha acender, e o Sung percebeu que já fazia 7 dias desde que aquela dungeon apareceu. E se eles não derrotassem o chefe, os monstros poderiam atravessar para o mundo real, e se aquela estátua chegasse ao mundo humano, o planeta inteiro poderia ser destruído.
Voltando para a família do Sung, mostrou o irmão dele visitando a mãe no hospital. Ela estava muito debilitada, e por isso Sung trabalhava como caçador. Então ele pediu para todos entrarem no círculo. E assim as 6 tochas finalmente se acenderam, uma chama azul surgiu ao redor e abriu a porta da dungeon. Mas naquele momento as estátuas começaram a avançar na direção deles. Aquela era a terceira fase do boss. O Sung percebeu que enquanto olhassem diretamente para as estátuas, elas paravam de se mover, como numa brincadeira infantil. Ninguém podia desviar o olhar delas. Uma das caçadoras entrou em pânico e saiu correndo da dungeon, conseguindo escapar. E então a porta começou a fechar lentamente. A partir daquele momento, quanto mais pessoas saíssem, mais a porta se fecharia. Mas o Sung acreditava que aquilo fazia parte de uma armadilha. Outro caçador também fugiu e a porta diminuiu ainda mais. Quanto menos pessoas restassem, mais difícil seria conter as estátuas que só se moviam. Quando ninguém estava olhando, o líder do grupo confessou que não queria morrer sacrificado. Ele tinha família esperando em casa e pretendia sobreviver, então também fugiu da dungeon, e agora ficou praticamente impossível conter as estátuas. No final, o Sr. Song decidiu se sacrificar para salvar os outros, mas o Sung não conseguia andar até a saída, e a Juoi já não tinha forças nas pernas para caminhar também. Foi então que o Sung decidiu permanecer ali. Ele entregou a pedra que tinha conseguido e pediu para ela comprar alguma coisa para comer. Ele tinha prometido levar ela para sair, mas agora sabia que não conseguiria cumprir. No fim todos abandonaram a dungeon, e o Sung ficou sozinho lá dentro. Ele seria o único que morreria. Então pegou a espada do Sr. Song e prometeu levar pelo menos uma daquelas estátuas junto com ele. As estátuas começaram a atacar brutalmente, e a cada golpe ele perdia mais partes do corpo. Ele foi massacrado, e tudo o que desejava era sobreviver. Deixaram ele para trás porque todos tinham família esperando, mas esqueceram que ele também tinha uma família. Todos estavam pensando apenas em si mesmos. Ele acabou sendo arremessado sobre o altar de sacrifício, e quando estava prestes a receber o golpe final, surgiu um painel misterioso diante dele. A coragem do fraco foi desbloqueada, e ele recebeu um convite para se tornar um jogador. O episódio chegou ao fim, e esse episódio foi simplesmente épico demais. Se você está curtindo o Solo Leveling aqui no canal, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, e também se inscreve caso ainda não seja inscrito. Então é isso, meu parceiro, o vídeo termina por aqui. Falou e até a próxima.